E hoje é o dia da democracia. Para falar dela, convidei para o programa de hoje Jaison Tupi Barreto. A melhor definição de democracia é aquilo que a gente consegue respirar, é aquilo que a gente almeja, uma democracia plena. Jaison Barreto, nós temos o que comemorar no Dia da Democracia. Bom dia. Bom dia. Olha, como democrata eu sou otimista e a gente tem a percepção clara também, todo mundo sabe que a democracia, todo mundo diz também que é uma obra sempre inacabada. Nós temos pouco tempo de prática política, né? Saímos de um processo ditatorial que pouco educou. E a gente tem que ser otimista, acreditar, lutar, defender, pregar. Tem coisas negativas que a gente tem que denunciar, mas que a gente não faça de um dia como hoje, que até homenageia, até para lembrar os tempos ruins da ditadura, a morte do Herzog, se eu não me engano, né, Bolinho? Até essa data, inclusive, me parece, salvo engano meu, surge em função da morte do jornalista, né, lá no DOI-CODE, em São Paulo. Até hoje inexplicada, né? Contestada. Exato. Para que a gente lembre, principalmente essas gerações mais novas, né, períodos negros da vida brasileira, e que saiba aproveitar esses momentos de democracia que nós temos, pelo menos a possibilidade de falar, de ter acesso aos meios de comunicação, e construir um país melhor. Eu acho que esse é o sonho nosso, de todo mundo, embora num momento muito constrangedor, porque as transformações do mundo inteiro estão ocorrendo, há um desgaste da atividade política, né? Todo mundo sabe disso, e é importante que aqueles que têm um pouquinho mais de consciência política, mais responsabilidade, ajudem a esclarecer, informar essas gerações aí da importância deles participarem. Até a Justiça Eleitoral está fazendo uma campanha inteligente. Aí constatou que a juventude não quer de Santa Catarina. Exatamente, sabe, para que eles tenham consciência da cidadania, que se ausentar ou ficar numa postura omissa não é bom para eles e não é bom para o país. Então é que a gente tem que pregar, estimular eles a assumirem a responsabilidade, porque houve um processo muito ruim também nesse país, e até a gente diz isso com tranquilidade, que a minha geração e uma e outra mais assumiu um papel que não era deles, sabe? Permaneceram demais. Aí nós temos uma classe política envelhecida, mal acostumada, superada, sabe? Né, Jorge? Superada, atrasada, sabe? Elitista, né? Cheia de defeitos, que deixou um país com pouca crença na democracia. Isso tudo aí precisa ser recuperado, resgatado, que é uma palavra que eu não gosto, mas parte desse esforço que nós todos temos que fazer. E o mundo, inclusive, está vivendo um momento cruel, né? Porque no instante que você encontra a grandeza da comunicação, as redes sociais, aí você depara com os Estados Unidos, que teria que ser o protótipo da democracia, invadindo a independência de países, né? Essa coisa aí serve um pouco para manipulação e para essas brigas aí que pouco levam, pouco adulto. Todo mundo vive esse drama. Eu até tomei a liberdade de mexer com a Dilma, e agora até a chefe de Estado alemão lá está reclamando quanto a esse problema da espionagem, que é evidente, que é conhecida, que é atual e é antiga, e que também está sendo usada para uma falsa indignação, mas é prática diária, permanente, sabe? Eu digo isso porque você também fez parte de um determinado período. Eu passei a minha vida toda sendo vigiado, censurado, grampeado, sabe? E até é bom a gente denunciar, porque o país está correndo. Fiz um comentário para o Sérgio da Costa Ramos, que nós estamos correndo dois riscos, né, no país, além de outros. Em primeiro lugar, essa descrença, né, essa perplexidade aí, porque de repente nos parece que o povo não acredita em mais nada, né? E há uma campanha maquiavélica, sabe, instrumentada de generalizar, e a gente não pode participar disso. Quando a gente faz a crítica à classe política, sabe, a diversos setores da sociedade brasileira,
ela não tem o objetivo de negar mérito de muita gente decente, correta, que está fazendo política com dignidade. Mas eles fazem intencionalmente, e é o sonho de consumo desses quadrilheiros, é de repente, dizer que todo mundo é igual, que todo mundo é safado, todo mundo é ladrão. E não é verdade. Sabe? É grave porque não é mais nem maioria, mas existem setores em todos os partidos decentes, praticando uma boa política, pensando no país, pensando com dignidade. E esse pessoal tem que ser respeitado e valorizado. Ele não pode ir para a vala comum como se todos fossem bandalhos e que por isso justifica o clima de corrupção que hoje é generalizado, sabe? Insuportável. Não falta os que digam que isso é uma campanha moralista, que é o denismo, mas não é verdade, não. A elite brasileira está dando episódios deseducadores para a nossa gente em todos os setores, sabe? E até que precisa ter coragem de dizer, desagrada, danem-se. Começa pelo nosso negão lá, o presidente do Supremo Tribunal Federal, quando ousa dizer, e o Conselho Nacional de Justiça, sabe que a justiça brasileira é confusa, e é mesmo, os episódios estão aí na cara de todo mundo. Isso aí traz insegurança jurídica, não só isso, mas indignação por parte da população, principalmente a classe que não tem condições econômicas, vai mostrar que já existem duas justiças, né? A dos poderosos e a dos outros. E o correto é que a gente respeite a justiça, mas não tema a justiça. E, infelizmente, no Brasil, os homens de bem, além de respeitar, têm medo da justiça. Porque esse clima de impunidade, de ladrões, de soltos, de deputados sem tornozeleira lá, legislando, isso é uma vergonha. Né? Isso é insuportável. Culpa de quem? Que cada um assuma a sua responsabilidade. A legislação é limitada, mas isso tudo permite, não é? E essa impunidade deseduca, sabe? Estimula ou pelo menos deixa um clima de licenciosidade inaceitável. Cortam salários de funcionários que recebiam absurdo no Congresso Nacional, mas agora informa-se que, com uma exceção, que é a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que era presidente, a ministra Carmen, todos os outros recebem salários imensos. Inaceitável. O Poder Judiciário é um contrassenso. Desmoraliza todo mundo. Então, mas isso não é só próprio do Judiciário. Todo o setor está assim. O Congresso virou a política virou um negócio. Casa da Manjona. Até o discurso deles como eu tenho tempo, e assisto muita televisão, acompanho até tarde, mas eles discutem abertamente a política como um negócio. Estamos gastando demais nas campanhas políticas, faltam recursos, mas os deputados e senadores perderam a vergonha. E tem gente que eu respeito, eu fico me perguntando, Bolinha, como é que nós derrubamos a ditadura, ou pelo menos nos livramos da ditadura? Nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos rádio, nós não tínhamos direito a falar, não tínhamos televisão, sabe? E foi com dignidade, fazendo comício em cima de caixote, no meio da rua, sabe? Como é que pode... Dando exemplo, né, Jair? Hein? Como é que pode esse pessoal agora ter um congresso com salários excelentes, verba indenizatória, tem televisão e rádio, o maior parque gráfico da América Latina. Correspondência à vontade. Correspondência, acesso às rádios. Auxílio moradia. Sabe? E agora, felizmente, por causa de uma leizinha aí pequena, sem importância, a lei da anualidade, né, impediu eles fazerem uma reforma política aí de gente que não tem respeitabilidade, sabe? Porque queriam financiamento público de campanha. Eu me pergunto que tipo de democracia eles querem, um oficial mamando nas tetas do governo? O que é que falta mais? Nós temos uma justiça eleitoral competente, que pode estar equivocada aqui ou acolá, né? Existem abusos, a presidente Dilma, com todo respeito, desrespeita a justiça. Está fazendo campanha. É uma vergonha. Isso aí não é. Ainda diz, não, isso não é indício. Meu Deus do céu, ela está em campanha eleitoral aberta, franca. A expressão mais forte é indecente, porque quem é alfabetizado vê que ela está manipulando números, né? Está induzindo as pessoas. Aí o Brasil não está vivendo esse momento tão bom como dizem,
É só assistir aqueles que têm mais independência e os economistas veem que tem dificuldades enormes no país, a injustiça social é uma verdade, sabe? E querer dizer que nós somos um paraíso é falta de respeito com os alfabetizados desse país, sabe? Eu não gosto dessa numerologia, Bolinha, porque é safada, não é? Mas eles já acabam provando aquilo que nós dizemos aí com uma certa irreverência, que estatística e manipulador de números prova que está todo mundo vivendo bem, é só botar o cara na geladeira, né, e a bunda no forno, e eles acham que a temperatura média de 36 graus é excelente, que o cara está vivendo bem. É crime, a droga tomou conta do país. Eu outro dia estava ouvindo um vereador, que é da Polícia Federal, dando uma entrevista aí de Itajaí, denunciando, mas as famílias sabem, a mortandade está aí, a insegurança está aí, e se pinta um quadro que não corresponde à verdade. Carnificina, essa madrugada, 7 pessoas mortas numa casa que foi usada para drogas. Não sei onde é que eles estão vivendo. Eu ligo a televisão e fico horrorizado. Sabe, matam as mulheres todo dia, uma loucura. Violência sem parar. Então, é uma sociedade a nossa, sabe? E não me venham querer dizer que estamos levando vantagem, porque é uma vergonha. Quem viaja, quem conhece o mundo lá fora, sabe que acontecem pontualmente crimes bárbaros, mas aqui é rotina no Brasil, sabe? É rotina, a insegurança total. É total. Né? Trabalhar é uma arte, né? E a cultura brasileira... Enfrentar esse transporte terrível nos grandes centros. As pessoas são roubadas, pilhadas. E está faltando... É difícil compreender a gente brasileira as preocupações que são colocadas com inteligência, mas que infelizmente parece que não atinge a concepção de vida da cultura brasileira. E isso tudo que se disser, é lógico que a gente não é dono da verdade, mas tem lógica e que justificam esses desacertos nossos. E o pessoal não quer viver da aparência. É uma sociedade consumista, não é? Nós estamos obrigando o brasileiro a ter uma educação que não o leva a ser um ser com igualdade de condições com o estrangeiro. Nós somos mercado para a indústria automobilística, desagrada a muitos, é verdade, mas isso é um crime. O mundo novamente o IPI até 2014? 2014, o que o mundo civilizado está procurando. Ontem eu estava vendo, é que o povo também não está vendo televisão, não tem tempo, está trabalhando, está preocupado, mostrando o mundo, a Alemanha, por exemplo, lá. Né? Eles estão montando um outro tipo de vida, a ciclovia, é o transporte coletivo de primeira qualidade. E eles, como não têm mais condições de estar empurrando a produção de automóveis, agora o Brasil virou o paraíso das montadoras. A gente diz isso, as pessoas ficam chateadas, indignadas. Houve até um comentarista que disse que falou a respeito dessa política como se ele estivesse impedindo os pobres de ter automóvel. Não é isso, meu Deus. Ele não está excetuando ninguém. E foi até perder o emprego, todo mundo sabe, o Prats. Mas a verdade é que é uma política errada, equivocada, sabe? O automóvel não se anda mais e obriga toda a sociedade a pagar um preço enorme, né? Porque todo o planejamento da prefeitura é contra esse caos no trânsito. É mais automóvel, é mais estrada, é mais asfalto, é mais despesa, é mais travessas. Quando as pessoas já entenderam que o mundo pode ser melhor, e daí essa palavra aparentemente vazia, mas cheia de entendimento, que é a sustentabilidade, né? O país precisa encontrar uma nova maneira de viver, sabe? Ser mais, a nossa educação é uma vergonha, a gente tem que reconhecer. E se procurar os exemplos, nós continuamos ainda, infelizmente, eu estou com 80 anos, o grande orgulho brasileiro, olha, temos um prêmio Nobel, lá, é o César Lattes, o físico. Não temos nenhum, Bolinha. Nós somos um povo, sabe, inculto, despreparado. Existe não se investe em pesquisa. É só, se me deixarem repetir o que eu ouço, eu não descobri isso, eu vejo na televisão.
As pessoas, tem gente muito preparada no Brasil que diz isso todo dia, sabe? Lá no Congresso, no Senado, nas audiências públicas, né? Faz as estatísticas. A contribuição, por exemplo, de patentes, de invenções, de coisas, nós somos um país de terceira categoria, sabe? Mesmo esse pessoal do BRINC, nós aqui temos 70 patentes registradas. A Índia é 450 por ano. E há um desnível que vai se acentuando cada vez mais, porque estamos simplesmente nem copiando, sabe? Nós não conseguimos produzir um automóvel no Brasil nosso, sabe? Transferência de tecnologia, zero. A Fiesc aqui é para ser grosseiro, sabe? Porque senão o povo não entende o que é que a gente está dizendo. A indústria têxtil, que a indústria têxtil foi dizimada. Acabaram. Sabe? Detonaram. O país está desindustrializado. Isso, se não fosse só isso, está desnacionalizado. Isso aí não é demérito contra o nosso empresário que veio da Europa. Começou tudo aqui, a nossa indústria têxtil, gente admirável, o nosso agronegócio, a Sadia, a Perdigão. Isso tudo mudou de nome, rapaz. A globalização tomou conta, nós somos uma colônia. Essa é a realidade triste. Então não adianta dizer que estamos no paraíso, que somos os sétimos. Isso é bobagem. Isso é estupidez. Nós estamos vivendo para oferecer mão de obra barata para o mundo lá fora. Sabe? A educação no Brasil não nos liberta. Os andares de automóvel que cada vez fica mais difícil. Não temos metrô, não temos transporte público decente, não temos ciclovia. Tudo isso está sendo discutido de maneira atropelada. A medicina é uma porcaria, porque ficou sofisticada. Eu sou médico, eu faço autocrítica, mas a solução não é essa que a Dilma está enfrentando. Ela está fazendo isso, demagogia, em cima da população. Ainda há pouco eu estava comentando, assisti, foi anteontem na Câmara, os agentes comunitários de saúde, que são a base, a sustentação de todo esse modelo do SUS, né, da assistência nos postos, principalmente no Norte e no Nordeste, são quase 300 mil. Estão com o piso salarial de R$950 por mês. Eles é que fazem medicina preventiva no Brasil. Aí estavam todos lá com a camiseta, vieram do Brasil todo, estavam lá nas galerias, sabe? E a Câmara tem que responsabilizar a Dilma. Ela manda, olha, eu veto, não podemos. Como não pode? Pode pagar 10, 15, 20 mil para médico estrangeiro e vem com xenofobia. Ninguém é xenófobo, só dá português. Nós somos todos estrangeiros aqui. Essa é a verdade. Nós somos portugueses, alemães, italianos. Então, xenofobia não cabe para nós. Nem os índios. Então, não é isso que o pessoal reage contra essa mentira, né, de querer introduzir coisas na cabeça do brasileiro que precisa de assistência médica, principalmente nesses nossos rincões. É um país que não pensou em saneamento básico, que é elementar, e não interioriza médico, porque como advogado, como juiz, como qualquer pessoa normal, como jornalista, como qualquer ser humano, tende a ir à procura do litoral, à procura do sol, à procura do calor e de qualidade de vida, da faculdade, do instrumental, do lazer. Do mercado ideal, né? É natural, isso é humano. Sabe, a culpa é do médico, do brasileiro, não. Isso tudo está sendo discutido, e aí eu havia começado, Bolinha, sobre honestidade intelectual. O brasileiro, sabe, tem uma faixa da elite brasileira que é desonesta intelectualmente. Você não consegue conversar decentemente, dignamente com uma pessoa que sofisma, né, que distorce, que deforma, que não fala franco, que não olha nos olhos, que diz, não, você não tem razão. Então, falta debate político no Brasil decente, né, para que as pessoas entendam, não sejam levadas, induzidas a erro, por uma numerologia mentirosa, sabe, estatística. Estamos sexto, temos não sei o quê, milhões para lá, milhões para cá. O trânsito é ruim, a saúde é ruim, é um desrespeito permanente às pessoas. Isso tudo tem que ser discutido. Isso é democracia. Isso aqui é a democracia. E a democracia exige uma carta constitucional ajustada. Jason Barreto não aceitou ser parte integrante daquela
história que acabou acontecendo na Constituinte, mas existe a de 88, que teve uma graça formidável, que foi a força que deu à promotoria pública, que hoje a salvaguarda é o ponto de arrimo da população, mas de resto, até hoje, com penduricalhos e sem estar sendo totalmente regularizada, né, Jair? Ela foi aparentemente contraditória, né? Não foi uma Constituinte exclusiva, e misturaram as coisas num período pós-saída do regime autoritário. Ela foi cidadã, né? A gente tem que respeitar esse aspecto da Constituição, que merece aplauso, mas deixou muitos direitos e poucos deveres. Sabe? É preciso ter coragem de dizer. Já botaram na cabeça culturalmente do brasileiro de que tem todos os direitos, mas deveres poucos. É. Então, e são conceitos que é preciso dizer, ter peito para dizer, porque o Brasil se transformou na classe política, todo Papai Noel, todo mundo é bonzinho, tem medo de falar qualquer coisa que lhe tire o prestígio. Mas eu tenho que usar palavras duras. Voto não é atestado de honradez nem certificado de competência, sabe? Os exemplos estão aí. É ótimo que tem pessoas que têm voto porque são decentes, são corretos, são competentes, mas não é um atestado ter voto. Ele tem voto, mas é safado, é ladrão, é malandro, é egoísta, não tem consciência social. Isso precisa ser dito. E aí os partidários, quando a gente fala e critica partidos políticos, sabe, eles todos precisam entender que é no sentido de corrigir, de fazer uma autocrítica. E mais uma vez tem que ser frase dura. Por exemplo, sigla partidária, né, não é carimbo de vigilância sanitária, até rima. Então eu sei, eu entendo, meu Deus, eu ajudei a construir o MDB, o PMDB. Não é por ser incoerente, é que cada tempo exige uma atitude da gente. Nós estávamos saindo de uma ditadura, nós lá do Grupo dos Autênticos, e tivemos a coragem de pensar adiante, né? Pensar mais além. Não era só acabar com a ditadura, ter direito à falar. Nós tínhamos que instrumentar a democracia, e ela exige partidos políticos. Então nós fomos buscar, isso é um gesto de grandeza. Eles precisam respeitar esse trabalho que nós tivemos, sabe, de ocupar rádios e televisões, falar. Nós trouxemos o Brizola, nós trouxemos o Lula, era um líder sindical, nós todos apoiamos o Lula, o Miguel Arraes, todo esse pessoal que pensava que tinha sido caçado, muitos exilados, para formularem partidos políticos. É importante, nós não gostamos desse para o ímpar. Quer dizer, o PT e PSDB. Nós queremos vida partidária. O excesso, não. Ninguém quer 100 partidos. 60 partidos, 40 partidos. Isso aí é falta de cultura nossa, falta de preparo. E vira lugar de aluguel, né? Partido de aluguel, né? Exatamente. Aliás, eu sou duro e o pessoal fica bravo. Eu fui até homenageado. E eu digo porque eu sofro com o militante do PMDB, por exemplo, chora as mágoas comigo. O exemplo claro, o PMDB é um dos maiores, ou talvez o maior partido do país, e nunca elegeu um presidente da República. Quando falam sigla de aluguel, ou de repente tem gente com autoridade moral para dizer, eu não uso, é porque me agredi, isso me agride, eu também tenho sentimentos, né? Mas se existe um partido de aluguel nesse país, o primeiro é o PMDB. Porque já elegeu 23 governadores e nunca elegeu um presidente da República, é sempre estepe dos outros. Que partido político é esse? Eu provoco, eu atiço, para que o PMDB assuma a sua característica. Quando sonhamos o PMDB, nós queríamos um partido com autoridade para o futuro. Ele serviu a todos os partidos, nunca elegeu um presidente da República até hoje. Anotem aí, companheiros do PMDB. Assumam as responsabilidades, ficam sempre de estepe dos outros. O PT, pelo menos, já elegeu o seu presidente. O PSDB elegeu o seu presidente. Então, o PMDB precisa ser um partido com autonomia de voo. Só nosso programa é esse. Faz bem o PSB, o Eduardo lá, Campos,
É candidato do Partido Socialista Brasileiro. Ele não quer ficar pendurado lá no governo do PT. Assim que se pratica a democracia. Eu estou tentando mostrando essas contradições, exatamente para ver que a democracia não é tão complicada assim. Mas é preciso fazer uma análise assim, olha, é assim mesmo, é o contraditório, é o confronto, é o debate das ideias, é o pluralismo, não é? A discussão. Ninguém quer essa coisa distorcida que muitos imaginam. Nós não temos aquele quase bipartidarismo americano, mas lá tem voto avulso, sabe? Lá tem quase 80, 100 partidos. É bom que a população saiba. Eles têm organizações partidárias. O mecanismo lá é mais complexo, que não cabe estar explicando aqui, nem eu sou professor não sou cientista político, mas existem partidos políticos mais lá nos Estados Unidos. E tem um bipartidarismo ruim, no caso. Você vê que eles estão vivendo um drama lá agora. Param o país. Prejudicando o país, a paixão partidária é uma coisa terrível. Coisa incrível, né? E é primeiro mundo. Não deixam o Negrão lá estender uma coisa fundamental, que nós já descobrimos, que a assistência médica, quase 40 milhões da população americana sem atendimento. E é mostrar que o mundo não é perfeito. Não. Mas esse discurso não pode permitir, pelo amor de Deus, que a gente seja negativista. Nós estamos dizendo que a Dilma tem virtudes, ela está cumprindo o seu papel, mas tem que se fazer crítica naquilo que está errado. O Lula foi um presidente respeitável, se desviou do caminho, na minha opinião, e tem que merecer crítica. Fernando Henrique foi meio próprio de intelectual, meio não soube passar a mão no pescoço, um carinho da população brasileira. Foi uma pena. Mas abriu espaço, construiu uma moeda, deu dignidade ao país, deixou a lei de... Principalmente quem o sucedeu. Lei de responsabilidade fiscal, essas coisas precisam ir para frente. E a Dilma está cometendo equívoco, está mal assessorada. É preciso ter peito para dizer, eu tenho amigos do PT, que eu admiro, que eu respeito, sabe? Mas o direito de discordar não é para matar ninguém, que ninguém fique ofendido. Isso é democracia. Isso é democracia. Ela é autoritária, ela tem um DNA autoritário, sabe? Quando não ouve as pessoas. Isso aí quem diz não sou eu, é o Pedro Simon, é o Requião, é o Pedro Táxi, é o pessoal da base do partido. Uma contradição incrível. Ainda é o agronegócio tão maltratado, tão vilipendiado neste país, que salva todos nós brasileiros. Exatamente. Estamos sendo salvos pelo agronegócio. Outro exemplo que é da prática democrática. Por teimosia, né, esse leilão aí de Libra, ela está contra o mundo, sabe? Ela insiste em afirmar que fez um bom negócio, mas não fez, sabe? O próprio PT, o Gabrielli, que é candidato a governador na Bahia, é do PT. Ele faz críticas severas, ela não ouve, ela não quer ouvir. Os nossos economistas, os que entendem de Petrobras, sabe, acham que foi um equívoco. O mundo inteiro, The Economist. Inclusive, essa cota de 15 milhões está toda comprometida. Estão administrando mal a Petrobras, mas, meu Deus, isso é verdade, não é mentira, não é campanha da oposição, sabe? As pessoas consequentes de todos os partidos, inclusive do PT, sabem disso. Os petroleiros sabem disso. Os engenheiros, sindicatos dos engenheiros da Petrobras sabem disso. Estão usando o dinheiro da Petrobras para combater a inflação. Isso é uma visão eleitoreira, sabe? Que a gente entende, a política é feita também dessas coisas, não é? Mas é um crime contra o país. A Petrobras precisa ser preservada, ela é um instrumental fundamental para o povo brasileiro. E não pode estar o aparato bélico que foi montado para aquele leilão. Não vou citar todos, mas eu vi meus parabéns. Eu acho que é isso aí, a democracia, o povo começa a ver que dá para se discutir, se discordar, não é? Mas construir partidos políticos decentes, que a gente possa escolher, votar com... E contra essa campanha de querer acabar com o voto obrigatório, isso é a carteira de identidade, rapaz. Sabe, todo mundo tem, é uma outra malcriação que eu uso. Hoje, a galinha tem,
porco tem, suíno tem, e bovino, eles têm carteira de identidade. E até chip, né? É chip, exatamente. Agora, título de eleitor, só cidadão. Sabe? Quem tem consciência social, que sabe que coletivo não é só sinônimo de ônibus. Não é? Que você tem que ser solidário com a sua comunidade, ajudá-la a melhorar, crescer junto. Isso tudo é democracia. E essa concepção tem que estar na escola. E aí, Bolinha, aproveitar o que todo mundo sabe, é o óbvio ululante. O país não pode avançar enquanto não respeitar os professores do país, todos. Sabe? Nós temos que instrumentá-los, isso não é demagogia, não é para pedir ninguém a candidato. Nós temos que dar força ao nosso professorado, melhorá-lo, eles voltarem a ter valor na escala social, que foram desvalorizados. Você imagina, hoje eles não têm tempo nem para se preparar para as aulas. Tem que correr, tem que dar e com salário, 40 horas, com salário de fome. Indecentes. Não tem que ter acesso às revistas, a ter hora de cultura própria, formação intelectual. Nós estamos perdendo a guerra com toda a América Latina, isso é uma vergonha. Perdendo para a Argentina, para o Chile está dando nó no Brasil de todo tamanho. Essa é a verdade, não adianta mentir na televisão, pintar colorido lá que está tudo bem. Não está, está ruim. E isso tudo passa por democracia, sabe? E sem autoritarismo, e sem maquiagem, tá? Tem muita maquiagem, sabe? Com todo respeito. É maquiagem demais, vamos falar franco, o povo precisa se encontrar. Você vê que hoje, inclusive, até esses que protestam são atrapalhados. Você vê a luta dos que vêm às ruas brigando por direito, qual desses tremendos bandidos que se infiltram no meio. Parece até uma coisa organizada. É uma perda de autoridade, isso é horrível. Não tem segurança nenhuma. Ninguém é autoritário, não. Eu também já fiz as minhas tripulias quando estudando, mas era a época da ditadura lá no Rio de Janeiro, quando a gente apanhava, quando mataram o Herzog. 75, já era deputado federal assustado. Sabe? A gente saía de casa e não sabia se voltava. Estava cheio de cara aqui, que até hoje, aqui eu não vou contar vantagem, chegou para mim, Barreto, eu era do SNI, eu recebia salário e nunca fiz sacanagem contigo, mas quando você chegava de avião, os historiadores precisam nos ajudar, sabe? Os historiadores precisam nos ajudar a mostrar para a população que nós já passamos, como custou a democracia, sabe? Como a gente foi perseguido, quanta gente foi presa. Não é para contar vantagem, eu não quero pensão disso ou daquilo, não. Mas dar valor à democracia, ajudar a construir coisas melhores. Quem lutou por ela, né? Sabe? E a verdade é essa, o mundo está em transformação. Eu até quero rapidamente colocar duas coisas. Você veja esse Papa argentino aí falando em vaticanocracia. Mandou, tira de lá esse bispo lá do Alemão. Afastou. Isso é luta contra a corrupção. Então, tira esse pessoal daí. Ele está mexendo numa estrutura complicada, arcaica da igreja. Veja como o mundo pode mudar, sabe? Autoridade moral, que é importante. Autoridade moral. Dando exemplo pessoal. Né? Pessoal também, não é? Tem ele, aquele o presidente do Uruguai, também o Mujica. É outro cara formidável. É outro cara decente, rapaz. Aqui, essa Merkel, o marido anda de avião normal. Aqui, com todo respeito, nós temos algumas meninas... É um aparato que é um absurdo. Tem aí Ironman, eles pegam, usam o avião da FAB, o helicóptero. Eu não vamos citar o nome de pessoas que a gente não quer ofender. Elas precisam ter mais respeito conosco, sabe? E acabar com esse festival de vir trazendo. Reforma tributária, são teses importantes. É lógico que eles mantêm o país dominado, porque o prefeito tem que ir lá pedir, não pode nem criticar, todo mundo elege ou reelege, porque... O governador fica preso. Se não for puxar o saco das pessoas em Brasília, nós temos que ter mais autonomia, sabe? Nós todos, é o prefeito, é a prefeita, todo mundo, os vereadores, o dinheiro ficar um pouco mais aqui para a gente tomar decisões aqui. Isso é cidadania, isso é democracia. Com esse regime que está aí não se muda nada. Você não consegue fazer. Nação de vassalos. Depende deles, tudo depende deles, né? Se tivesse a BR-101, quantos anos, né? A vergonha. Isso é um absurdo. A 470, que é fundamental para Santa Catarina, até hoje. O aeroporto de Navegantes, eu me lembro, inauguraram
e vai por aí. A nossa estrada do frango, isso tudo está por fazer e é sempre para 2030, 2025. E nós queremos já. Sabe? É brabo, Jason. Mas que isso que a gente não acabe, Bolinha. Mas apesar de tudo... Uma mensagem otimista, sabe? Que a gente possa continuar falando. Agradeço aí a Rádio Menina que fez aniversário, a TV Mocinha, as rádios todas, a televisão. Eu acho que o Brasil tem futuro, sabe? Pode sair dessa pasmaceira, dessa demagogia, desse populismo barato e construir um país realmente... Mas é preciso que pessoas continuem fazendo isso, sabe? Porque a grande maioria não quer fazer. Está acomodada na situação, está bom assim, pronto. Mas é isso. É essa a luta. Obrigado, Jason, pela presença. Eu que agradeço, honrado. No Dia da Democracia, Jason Tupi Barreto esteve conosco para falar deste que é, sem sombra de dúvidas, o maior instrumento que todos nós precisamos ter para todos sempre.